Meus queridos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de discriminação e racismo, né? A discriminação, ela, vamos dizer em termos de etimologia da palavra, ela discrimina grupos, né? Ela separa. O que é discriminar? É separar grupos, itens, seja lá o que for, por características básicas, né? Quando a gente tem numa empresa ou numa loja lá um fichamento de produtos, de itens, a gente tem lá a discriminação de cada item, né? De cada produto. Discriminar, então, é separar categorias, né, de acordo com suas características, tá? Essa discriminação, ela pode ter uma conotação em relação a grupos ou uma conotação em relação à raça, né? Vamos dizer em relação a grupos, né? Essa discriminação, ela ocorre quando se dividem os grupos e se colocam fatores que vão excluir, né? Fatores excludentes, fatores que vão minimizar aquele grupo ou favorecer a outro, né? Vamos pensar em grupos, aí grupos de mulheres, né? Vamos pensar em grupos da questão da sexualidade, grupos de homossexuais, né? Grupos de idosos, tá? Vamos pensar na discriminação nesse sentido agora, tirando a questão racial. Depois eu falo da questão racial. Mas vamos pensar em grupos, né? Que dentro da sociedade existem esses grupos, alguns mais favorecidos, outros menos favorecidos em situações excludentes, né? A questão também de classe social, né? Enfim, vamos pensar nos grupos discriminados, grupos de mulheres, né? A mulher, por ser considerada mais frágil, né? Na sua força física, vamos dizer que ao longo da sociedade a mulher sempre ficou desfavorecida, né? Em algumas culturas, a mulher continua extremamente desfavorecida, né? Entre essas culturas aí dos muçulmanos, e aí o mais agravante que é o Islã, né? Que as mulheres sofrem aí torturas e mutilações. Em outras culturas, até cultura comunista também, a mulher não tem muita vez. Enfim, existem essas culturas que já no seu cerne já minimizam a mulher por natureza. Não existe nem uma questão de querer lutar ou não. A mulher ali é totalmente desfavorecida. Em outras culturas como a nossa, a mulher é desfavorecida, mas ela tem direitos garantidos, só que nem sempre são cumpridos, né? Nem sempre esses direitos vão ser cumpridos, né?
nessa cultura ocidental nossa, que é uma cultura capitalista, prega-se também um empoderamento feminino, né? E prega-se que são extremos, né? Prega-se também um ativismo das feministas, né? As feministas aí em virtude de no intento de defender as mulheres, né? Elas partem para um lado aí de pensamento comunista, em querer acabar com as famílias, em querer acabar com a questão do gênero, né? Eles pregam até que homem e mulher é igual naturalmente, que o homem não nasce homem, que a mulher não nasce mulher, que é a sociedade que define, né? Aquele monte de besteirada que não tem nem noção de ser, né? Essas questões, essas crenças extremas aí, elas não colaboram em nada para garantir o direito feminino, o universo feminino da mulher, né? Para que a gente resguarde cada grupo de não ser excluído, de não ser minimizado, nós precisamos levantar as características positivas de cada grupo, né? A gente precisa deixar em evidência essas características e não transformá-las, né? Esses extremos de ativistas querem igualar a mulher ao homem, mas nas piores partes, né? A mulher tem que ser igual ao homem, ela tem que fazer tudo que o homem faz, serviço pesado, ela tem que andar igual ao homem, ela tem que ter barba, ela tem que, né? Essas feministas. Ou o contrário, né? Deixar muito agravante o fato da mulher se sensualizar, que são o que as mídias propagam aí, enfim, novelas, cantores aí, que propagam aquela mulher sensualizada, quase nua, né? Colocam aquilo como exemplo de empoderamento feminino. Onde que isso aí é empoderamento? Isso aí é nivelar a mulher mais para baixo ainda, né? A mulher perde a essência dela, aquela noção, aquele universo misterioso, né? A mulher tem que ser recatada, ela precisa se resguardar, né? Se guardar nas suas intimidades, né? Uma mulher que é elegante, que é misteriosa, ela atrai muito mais a um homem do que uma mulher vulgarizada, né? Que não vai ter valor nenhum, né? Então, eu estou usando primeiro a mulher para dar o exemplo, né? Em relação a essa ideia aí inicial de discriminar primeiro e depois nivelar grupos para baixo, né? E quanto mais se deixa a questão extremista, né? Mais vai nivelando as mulheres para baixo. Olha o feminicídio como aumentou, né? Não adianta pregar na mente das mulheres que elas podem sair, beber e fazer o que quiser igual aos homens, né? Nenhum nem outro tá certo. Tudo que tá muito entregue à bebida, à noite, não tem nada de bom, né? O que se prega hoje, música, nem chamo de música, são jingles aí que eles criam, pregando traição,
pregando bebedeira, né? Pregando discórdia, enfim, nivela a mulher, esse universo feminino que teria que ser tão resguardado, nivela para baixo, né? Então, uma mulher que sai, que bebe e se dá aí para tudo quanto é homem, ela não está igualando direito com o homem coisa nenhuma. Ela está se perdendo a sua natureza, perdendo a sua intimidade, ela está perdendo tudo. E o homem, por natureza, ele explora territórios. A natureza masculina é essa, explorar territórios. Então ele vai explorar as mulheres, ele vai explorar território, até chegar num território que ele considera que é dele, né? E a mulher acha que ela tem a natureza dela é uma natureza emocional, do homem não, do homem é racional. Quando o homem que ele enfiou na cabeça que aquela mulher é território dele, e aquela mulher se dá para tudo quanto é homem, né? E ele encasqueta com ela, ele vai querer ela para ele. E ele vai brigar por isso, né? E ele vai até as últimas consequências. Porque o homem é, por natureza, aquele que conquista território. E a mulher se torna um território. Ah, mas isso é um pensamento machista? Não, não é. O pensamento não é. É o natural. Homem e mulher. Homem e mulher são universos diferentes, né? É diabólico dizer que isso é a mesma coisa. Não é. Não é. Tá? É bem diferente um do outro. Bem diferente. Tá? Então, esse é só uma parte aí para fazer essa questão da mulher. Igualdade de direito, a mulher, de repente, ela também quer trabalhar, ela também quer estudar, muitas vezes ela pode dar conta de um trabalho que seja aí, em maioria, realizado por homens, de repente ela dá conta de fazer esse trabalho. Isso é ter direitos iguais, ela trabalhar igual e receber igual, né? São direitos em fazer parte desse universo político, né? Do universo jurídico. Então, a visão feminina, ela faz diferença na sociedade, muita, né? Não se pode sufocar a opinião das mulheres, não, né? A visão de um e de outro é muito importante, de homem e de mulher. Tanto é que a família depende do homem e da mulher, do pai e da mãe, depende. As duas visões se juntam e são importantes dentro da casa, né? Para os filhos. Isso é natural, não tem como negar isso, né? Isso aí não tem como negar, né? Isso em relação ao universo feminino, né? Então, a gente eleva um grupo quando esse grupo também precisa se dar o respeito, né? Precisa também se dar o respeito e não ter uma intervenção aí diabólica que faz com que esse grupo se nivele mais para baixo ainda, né? É perigoso. Bom, nós temos também o grupo dos homossexuais, né? Só voltando na questão feminina, a mulher é um universo emocional, um universo místico, um universo que acolhe, um universo acolhedor.
é aquele universo compadecido que a sociedade precisa, né? A sociedade precisa de mulheres íntegras, né? De mulheres que se dão respeito, que mulheres que saibam ser mães, de mulheres que saibam cuidar, que saibam zelar, né? Que podem sim trabalhar, podem acessar cargos aí diversos e que tragam para cada ambiente esse universo, essa visão detalhista. A mulher tem uma visão detalhista, né? A visão das pequenas coisas que o homem não tem. O homem já tem uma visão ampla, vasta, fora do âmbito ali que ele está vivendo. A mulher não, ela se preocupa com os detalhes, isso é muito importante, né? Então, as qualidades da mulher, elas têm que ser dignificadas na sociedade e expostas qualidades positivas das mães que trabalham, das mães que educam seus filhos, das mulheres que trabalham fora, das mulheres que vencem com um trabalho honrado, né? E não expor a mulher seminua aí na TV. Isso aí não é exemplo para ninguém, tá? Essa questão. Então, enaltecer esse universo feminino da mulher como ela tem que ser aos olhos de Deus. A questão dos homossexuais. A questão dos homossexuais é uma problemática. Por quê? Aí existe a discriminação deste grupo. As pessoas associam o homossexual, primeiro, a doenças, né? A pessoa vê, olha o homossexual, já pensa que ele é doente. Associam a má índole, né? Já olha para o homossexual, pensa que ele é mau caráter, que ele vai matar, que ele vai roubar, que é encrenqueiro, né? Associam também a falta de Deus na vida da pessoa, porque as pessoas já pensam, bom, a Bíblia condena os homossexuais, já estão condenados, já está perdido, né? Esses daí não tem parte com Deus, coisa boa não vem deles. É isso que a sociedade pensa em si. Esse pensamento ele foi criado já há um bom tempo nessa nossa sociedade ocidental e é um pensamento que é difícil tirar, né? O horror dos pais e mães é saber que o filho é homossexual, é um horror. Os pais preferem que o filho seja bandido, criminoso, drogado, louco, do que seja um homossexual. É engraçado que são os homossexuais que mais cuidam dos pais, né? Por natureza, não é porque ele cuida por obrigação, não. O homossexual tem uma coisa dentro dele que ele cuida dos desfavorecidos, é uma natureza dele. Aquilo que está menos favorecido é o que ele mais se importa. Ele se importa com os animais muito, né? Ele se importa com os idosos, se importa com as pessoas menos favorecidas, né? Essa é uma natureza do homossexual. Ele tem uma preocupação muito grande, né? Em relação a isso. E tem aquele cuidado com os pais que é fora do comum. Parece que vai morrer se não cuidar do pai e da mãe. É uma preocupação que ele abandona tudo, mas ele vai estar em função. Mesmo quando o pai e a mãe expulsam ele de casa, porque acontece demais isso. O pai e a mãe expulsou de casa, mas ainda depende deles. Acontece às vezes eles ajudarem a construir a casa, fazer tudo, ajudar em tudo. Depois a família chuta, né? A família dá um chute bem dado, né? Enfim, esse grupo foi... O que aconteceu com essa discriminação? Foram colocados fatores negativos apenas,
né? É claro que tem aqueles, né, homossexuais e heterossexuais, tá? De má índole. Não é só homossexual que tem má índole, hétero também tem. Não é só homossexual que é doente, doença venérea, o hétero também tem, tá? Não é só homossexual que pode roubar, o hétero também pode. Não é só o heterossexual que tem fé em Deus, o homossexual também tem fé em Deus. Ele também tem. Principalmente ele, né? Ele tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, uma palavra dele, ele pode salvar quem ele quiser. Se na Bíblia tá a condenação, que é verdade, e muitas ideologias tentam tirar, desmentir, né, a Bíblia, mas a Bíblia é verdadeira quando ela fala, e acabou, condena a prática, condena e acabou, está condenado. Mas aquele que é condenado, só o juiz pode tratar com ele agora, ninguém mais. Ninguém mais tem o direito de condenar, porque ele já está condenado. Então, só o juiz pode tratar com ele, né? E quando Jesus fala para Dimas, né, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, uma palavra de Jesus, um pedido de Dimas, uma palavra de Jesus já salvou ele. Já salvou. Que ele estava condenado, mas Jesus salvou. Então, essa é a confiança, né? Que os homossexuais não devem perder a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, que principalmente Ele nos ajuda a viver nessa condição, né? Essa condição tão difícil que as pessoas não imaginam a dificuldade que é, né? Essas outras histórias que vêm surgindo, ideologia de gênero, essas monte de pataquada, não tem a ver com o querer de quem é homossexual de verdade, tá? Quem é homossexual de verdade sabe quem é, sabe que é bem diferente do heterossexual, não tem nada contra as famílias, nada, absolutamente nada contra. As famílias têm que existir, sim, tem que existir o pai, a mãe, os filhos, sim, senão nem a gente existiria, né? Não tem nada, quem está amadurecido na sua vivência, né, não tem esse pensamento, essa ideologia de gênero idiota de hoje, né, que vem surgindo de ativistas extremistas que querem acabar com a família, acabar com a sociedade cristã, enfim, tá? Quem é homossexual mesmo, que é assumido, que vive sua vida em paz, não quer nada de bagunça social, tá? Não, isso não é bom, não é viável, tá? Não é viável. Independente de cada homossexual ter ali a sua vivência, ninguém quer influenciar ou atrapalhar a vida da sociedade ou das famílias, tá? Se colocaram, se designaram essa culpa para os homossexuais, existe um erro muito grande. Então, as características desses grupos que tem que ser enaltecidas, as características boas, né? Os homossexuais se importam sim com a família, se importam com os pais, se importam com as minorias. Os homossexuais têm o dom de deixar as coisas mais bonitas, de fazer as coisas com maior bom gosto, né? Eles têm o dom da arte. Enfim, existem, e eles falam o que tem que falar, fala na cara já são mais verdadeiros, né? Enfim, são características que precisam ser conhecidas de cada grupo para que o grupo não seja taxado só do que é negativo, né? Os idosos, né?
toda a dificuldade que existe para o idoso, para ele estar vivendo em sociedade, e os mais novos precisam ter paciência. Uma das maiores dificuldades que os mais novos têm é parar para conversar, ouvir. E a Bíblia fala que a gente tem que ouvir os anciãos. Eles têm muito a ensinar, né? Então, que bom é você sentar com uma pessoa idosa e ouvir as histórias dela, né? Além de você estar dando atenção para aquela pessoa, o que você está colhendo, na verdade, é ótimo para você, né? Porque ele está te ensinando muitas coisas. Então, isso faz parte da sabedoria divina, a gente saber ouvir os mais velhos. Essa atenção que os idosos precisam, que eles muitas vezes não têm, né? E quantas coisas boas, quantas histórias boas e quantos ensinamentos eles têm para nos oferecer. E quantos idosos eu vejo que são discriminados, muitas vezes no trabalho, pessoa mais idosa, em casa, né? Os mais novos às vezes não têm paciência de ouvir, manda ficar quieto, repreende. A pessoa só está perdendo de não ouvir um mais velho falar, explicar, dar um conselho, né? Então, eu usei esses 3 grupos, né, diferentes, para a gente começar a refletir a questão da discriminação. Como que a gente melhora essa questão social, enaltecendo as características boas de cada grupo, né? A questão do racismo, que é uma questão bem complicada, né? A gente precisa conotar a questão do racismo no seu tempo, né? No contexto social ali que ele está inserido. Quando a gente fala em racismo, aqui no Brasil a gente já pensa na questão de negro e branco, né? Mas a gente precisa analisar também as outras culturas, né? O racismo ele foi totalmente tênue aí na época do nazismo, né? Que os alemães se achavam superiores aos judeus, né? E eles colocavam os judeus características assim vexosas, né? Eles propagavam a imagem dos judeus como se fossem bichos, né? Mesma coisa a questão do negro e do branco, a mesma coisa quando se faz discriminação aí em outros povos, né? Não sei, mexicanos lá nos Estados Unidos, enfim, né? Índios e a sociedade ocidental, enfim. Como que se torna tênue a questão do racismo, né? Quando se escolhe uma raça e taxa ela de características negativas, né? Nós precisamos compreender, isso é diabólico, né? Isso é diabólico. Mas por que determinados grupos ou determinadas raças são nivelados para baixo? Eu acredito que porque eles tenham características muito boas e contribuições muito boas socialmente, então vamos, né? Vamos aí, pensamento diabólico, né? Vamos nivelar para baixo esse povo, né? Eles não podem aparecer, eles não podem ser melhores do que a gente, né?
É claro que o nazismo ele tem um universo que envolve ali uma conotação totalmente diferente do que é apresentado, né? Na verdade, os judeus eles eram providos de muita riqueza, né? Já que eles são um povo abençoado por Deus, eles tinham muita prosperidade e o nazismo veio, na verdade, para que famílias inteiras fossem dizimadas e roubadas as suas riquezas, tá? Para que um grupo pequeno pudesse criar bancos, tá? Mas essa é uma outra questão bem complexa e esse pequeno grupo criou escolheu um fantoche perfeito que foi o Hitler, foi aí a massa de manobra para eles dominarem. Ele foi o psicopata perfeito que eles precisavam para estar dizimando 6 milhões de judeus, né? Aqui no Brasil, a escravidão, né? A questão do negro ficou com aquela conotação que o negro, eles fazem associação que o negro é sujo, né? Até um pastor, esses tempos aí o pessoal estava postando que estava fazendo associação, já se viu, né? Qualquer um quer dizer que é pastor e só fala porcaria, né? Mas o que a sociedade faz essa associação? Que o negro está ligado ao crime, que ele tem má índole, enfim, né? Mas o que acontece? Por que houve essa taxação, né? Vamos voltar lá atrás, quando os portugueses chegaram aqui, observaram uma terra que eles não sabiam nem o que fazer com essa terra, mas eles viram que ela tinha muita riqueza. Então, vamos para a África, porque lá na África eles já têm noção de tudo o que fazer aqui, né? Eles sabem. Não pense que os europeus chegaram lá matando todo mundo e pegando quem eles queriam. Não. A África é muito diversa, né? Ela é um conjunto muito, muito diversificado, com um vasto contingente de tribos e línguas. Lá se fala 1.250 dialetos diferentes, tá? Então, na África, não se chega lá e faz o que quer. Não, tenta pisar lá e fazer o que você quer para você ver o que vai te acontecer. Não é assim, tá? Eles dominam, mas lá existe uma briga terrível por território, né? Uma briga por território, por riquezas. Assista um filme que chama Diamante de Sangue. Ele mostra um pouco disso. E lá tinha um porto, né? Que os europeus paravam lá e compravam aqueles escravos. Os próprios africanos vendiam, porque existia uma briga entre tribos. Uma tribo vencia a outra e eles prendiam e vendiam no porto, tá? A briga ali era entre eles. E depois o europeu chegava lá e comprava. E escravizava aquele que ele comprou, né? Então ele vinha para cá já acorrentado, né? Por que ele vinha acorrentado, né? Então ele escravizava aquele que ele comprou. E porque, por natureza, o negro, né? Ele é mais forte. Ele é mais forte. O corpo dele é tudo mais forte, tá? A estrutura dele é mais forte que a do branco, né? Por que eles não reagiam? Porque lá no fundo eles sabiam que aquela pessoa comprou ele, aquela pessoa pegou ele ali na metade do caminho. Não era culpa dele que ele estava ali sendo exatamente, né? Sendo escravizado. Não era totalmente responsabilidade dele, não, né? Ele já tinha sido condenado lá pelo seu próprio povo, né?
Então, a integridade em ficar quieto e tolerar o trabalho ali, ou eles morriam, ou toleravam um trabalho sobre muita tortura, né? Mas os europeus não sabiam fazer porcaria nenhuma, né? Os portugueses. Então, precisou do povo africano para olhar para a terra e falar, bom, aqui dá para se plantar, colher uma terra. Eles que ensinaram que o Brasil é uma terra que tudo que se planta dá, né? Ensinaram e foram trabalhando as técnicas de plantio e extrativismo, né, do ouro. Eles sabiam como extrair o ouro da terra sem derrubar nada, né? A cidade de Ouro Preto é um queijo suíço lá embaixo, né? Eles tinham toda a técnica de extrativismo do ouro, né? E chegou uma hora que eles já não aguentaram mais viver num regime de escravidão, né? E eles mesmos foram pelos quilombos criando esse movimento e encheram a cidade de Santos, né? Até que os senhores feudais pediram para que a guarda da princesa fosse lá para prender e mandar tudo de volta, cada um para sua fazenda. Mas quando a guarda foi, eles se depararam com uma quantidade tão grande ali que eles não tinham nem possibilidade de lutar. Eles falaram, nós não vamos nem fazer nada, vai lá vocês, né? E aí a princesa foi forçada a libertar eles da escravidão, né? E o povo fala que ela é santa, tá? Que aí foi uma manobra feita para que eles se vissem sem condições de vida, sem comida, sem nada, e voltassem a trabalhar nos engenhos, mas aí por alguma troca de favor, enfim. Mas quem conquistou a liberdade foram eles mesmos. Então a história distorce toda a situação, né? Quando vieram os homens, eles ensinaram muitas técnicas, mas quando veio a mulher negra, as mulheres vieram depois. Quando veio a mulher negra, africana para o Brasil, ela que deu o ditame da cultura brasileira como ela é, né? Ela que ditou, ela que ensinou como lidar com o que a terra dava, né? Cozinhar uma mandioca, por exemplo, que ninguém sabia o que era para fazer com a mandioca. Os índios só ralavam. Ela que ensinou a cozinhar a mandioca, né? Ela ensinou os cuidados, né? Com a família, com a casa. Essa cultura brasileira, ela tem um cerne, os ensinamentos da mulher negra. E ela é a mais discriminada no Brasil, até hoje, tá? Então, existem estudos aí, né? Vários estudos. E sem ofender ninguém com a questão de crença religiosa, tá? Sem ofender ninguém, mas como eu sou católica, eu vou falar a respeito da minha fé. A Nossa Senhora Aparecida veio negra porque existe esse mistério de Maria, né? Nos povos, aqui ela veio negra, justamente por isso, que a mulher negra que contribuiu tanto com a cultura brasileira, tanto é a que mais contribuiu e é a mais discriminada. Então, esse é um dos mistérios de Maria. Tá? Então, nós precisamos, ao invés de falar o racismo, os escravos, a gente não pode achar que só o negro é escravo. Escravos, os hebreus também foram escravos no tempo lá no Egito, o povo de Deus. Qualquer povo pode ser escravizado. Qualquer povo, né? Negro não é escravo, gente. Tem que tirar, tem que dissociar, tem que
tirar essa imagem, tá? Os negros descendentes dos africanos, eles são um povo, tá? Eles têm as crenças, eles têm a sua cultura, eles têm tudo, têm o seu respeito, tá? Nós vivemos tudo, muita coisa aqui que vem da cultura africana e a gente não sabe. Por que só tem que enaltecer o que é de cultura italiana, só tem que enaltecer o que é de cultura japonesa e a cultura africana que tá tão é tão parte das nossas vidas e nós não sabemos. Tá? Quantas palavras a gente não fala que são de origem africana? Tá? E as pessoas nem se dão conta disso. O Brasil ele tem uma influência, vamos dizer aí, de 80% africana. E não se dá conta. E ainda quer se dar o luxo de ser racista. Né? Então a gente tem que parar com essa conversa. Ai, coitado, como se o negro fosse um coitado. Não, ele é forte, é capaz. Os africanos têm as características dele, próprias do povo deles, né? Tem as qualidades que precisam ser enaltecidas, né? A cultura africana é a única, por exemplo, que tem 9 notas musicais. Só que elas não são admitidas aqui porque elas são de conotação satânica. Aqui, né, elas são consideradas. Mas eles dominam a música, né? Eles têm uma facilidade musical incrível, uma facilidade artística incrível, uma capacidade, uma sensibilidade muito grande para criar, para fazer qualquer coisa como os outros e até melhor, né? Em muitos casos. Então, essa valorização dos grupos que precisa existir para a gente acabar com a questão da discriminação e do racismo nivelando para baixo, né? Todos os grupos são dotados de inteligência, todos os grupos são dotados de uma cultura vasta, todos os grupos, não é só esse ou aquele, tá? Então, essas questões, pessoal, ficam aí como reflexão. Quando a gente pensa num grupo, para a gente tirar um pensamento preconceituoso que tenha, ou ensinar alguém, a gente ensina as características boas daquele determinado grupo, né? Não só falar coitado não dignifica ninguém, tá? Você joga a pessoa mais embaixo ainda, tá? Agora começa a falar das capacidades que o grupo tem, né? As capacidades, a gente precisa observar isso. As capacidades, a positividade, tá? Eu usei esses exemplos que são mais assim gritantes, mas tem tantos outros que a gente pode estar usando aí, né? De grupos discriminados, que a gente tem sempre que procurar as características positivas e tá enaltecendo isso. E está trabalhando em relação a isso, né? Não vai se vencer essa luta enquanto taxar, ficar brigando, mas continuar taxando o negro de coitado, o homossexual, ai, todo mundo é o coitado, a mulher é uma coitada. Não é assim que vai se vencer. Enaltecer e colocar ali expostas e dar até oportunidades para que as pessoas possam mostrar e trabalhar as suas características boas, né? Toda a positividade que tem
das suas características aí que vão realmente contribuir em termos sociais, tá? Então a gente precisa também enaltecer os grupos discriminados, enaltecer, né? Em algum momento da história, por exemplo, da nossa sociedade agora, todos colocar o professor é um coitado, o professor é um coitado, é coitado do professor, ai coitado, o professor ganha pouco, o professor, ai que dó do... É um pensamento que eles vão lançando para diminuir o professor, tá? E o professor não é coitado coisa nenhuma. O professor sabe, ele tem conhecimento, ele conhece comportamento humano, ele tem um vasto conhecimento que ele estuda o tempo todo, tá? O professor não é coitado coisa nenhuma. O professor tem que ser respeitado na sua autoridade. Ninguém chama médico de coitado, né? Por que o professor? Por que todo mundo adora meter o nariz na educação? A educação atrapalha os planos políticos, os planos diabólicos. O diabo sabe disso. A educação atrapalha, os professores atrapalham, porque eles ensinam a verdade. Ninguém atrapalha mais plano diabólico do que professor. Ninguém atrapalha mais político do que professor, porque o professor ensina a verdade. Então, os pais sabem disso. Eles sabem a falta que faz. Então, a relação de professor não é briga entre professor e família e os pais. Não, a gente está unido. A briga nossa é contra esse sistema político que quer enganar, que adora roubar o povo, que adora fazer o povo de besta. E que os professores estão sempre alertando os alunos e a família em relação a isso. Então, pessoal, essa questão discriminatória, ela só vai mudar quando a gente souber, tiver um olhar atento às características boas de cada grupo, que Deus deu a diversidade, e dentro da diversidade ele deu dons diferentes. Quando a gente conseguir observar os dons de cada grupo, nós vamos respeitar mais as pessoas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.